Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido e neste vídeo eu vou falar sobre geadas e as plantas cultivadas em situações de geadas. Bem, o que é geada então? A passagem da temperatura, abaixo de 0 graus Celsius, formam cristais de gelo na superfície expostas à perda de calor. E essa formação de gelo, pode ocasionar morte nas plantas. Então, geada tem a ver com temperaturas baixas, geralmente menor que 0 graus Celsius. Então, tem primeiro as geadas climáticas, também chamadas de vento ou advectivas. São provocadas pelo deslocamento de massa de ar frio que chega das regiões polares, mais comum em latitudes mais elevadas, ou seja, mais próximos dos círculos polares, próximo aos polos. A proteção da planta pode ocorrer, em algumas situações, com um ambiente protegido e fornecimento de calor às plantas. Mas não é todo tipo de cultivo que isso é possível, né? Então, cultivos extensivos não tem como construir estufa em tudo, né? Na verdade, existem alguns países, como por exemplo a Espanha, em que possuem aí cultivos protegidos extensivos. Então são várias estufas por muitos hectares, uma próxima à outra. Mas aqui no Brasil, como nós temos condições mais adequadas para o cultivo, as estufas elas não são utilizadas em cultivo assim, extensivo, tá? Mas a estufa, ela é uma forma de controlar o clima, então ela pode ser utilizada para evitar os prejuízos pela geada. Já então as geadas microclimáticas, ou de irradiação noturna que está erradinho, é diferente daquela outra, da anterior, que a frente fria vem do círculo polar. Aqui não. Elas são comuns, esses tipos de geadas microclimáticas, no estado de São Paulo e sul de Minas. Ocorre em noites de invernos que inicia com baixa temperatura e com umidade baixa. Então, aqui duas informações importantes. Então, se a temperatura no início da noite, após o sol se pôr, já está baixa e a temperatura e a umidade também está baixa, então há um risco, de geada. Aqui uma informação importante que vocês vão ver falar nesse slide é sobre a umidade. Então, umidade baixa facilita a geada. Se a umidade estiver elevada, não vai ter geada, porque a água é um regulador térmico, então a água não vai permitir com que a temperatura ela abaixe mais, devido a ser um regulador térmico. Então tem-se a geada branca e a geada negra. A geada branca, então a queda de temperatura, ela é associada ao congelamento do orvalho, ocasionando formação de cristais de gelo sobre os vegetais. Então, o que acontece? Na geada branca, ocorre o ar, ele se condensa, porque a temperatura reduz. Então, essas gotículas, quando o ar condensa, forma um orvalho. Esse orvalho ele molha a superfície das plantas e como a temperatura ela começa a reduzir, ela continua a reduzir, então depois de formar o orvalho, forma-se cristais de gelo. Esse orvalho em cima da folha, ele congela. Isso tem um prejuízo para as culturas, sim. Agora, a geada negra ela é pior. Ela provoca dano às plantas, porém não há sinal de formação de orvalho congelado. Então, a geada negra ela baixa tanto que não dá tempo da formação do orvalho. E ela é mais prejudicial do que a branca, porque como a temperatura ela baixa muito, a água dentro das plantas ela congela. E, e o gelo, uma observação, o gelo ele boia, por quê? O gelo ele boia porque ele aumenta o volume e ele diminui a densidade. Então, o gelo ele aumenta o volume. Essa que é a preocupação. Imagina a planta tendo o volume aumentado dentro dela. Então, isso é como dar uma facada dentro da planta. O próprio gelo ele expande e essa expansão dentro da planta pode danificar, né? Então, a temperatura final da geada negra é mais baixa que a geada branca. Então, aqui um exemplo, isso daqui foi passado no tópico de vapor de água na atmosfera. Então, esse é o gráfico psicrométrico, que relaciona diferentes elementos climáticos.
Então, tendo um ponto no gráfico psicométrico, para encontrar a temperatura do ponto de orvalho, basta pegar aqui, seguir a linha até tocar a curva e descer na vertical. Então, neste caso, a temperatura aqui do ponto de orvalho é de 27 graus Celsius. 25, 26, 27. Tá? Aqui mais ou menos 27,5, está entre 27 e 28. Então, aqui para explicar como que se encontra. Agora, no exemplo, é o seguinte. Nós temos aqui o ponto 1 e o ponto 2. Qual que é a diferença do ponto 1 e do ponto 2? O ponto 1 tem maior quantidade de água, ou seja, a umidade é maior do que o ponto 2. Então, aqui, ó, o ponto 1 tem essa relação aqui, ó, razão, umidade, que é quilo de vapor por quilo de ar seco. Então, é maior do que o 2. Aqui também essas linhas azuis são as umidades relativas, os valores. Então, aqui, para se ter uma ideia, esses valores aqui são maiores do que esses aqui. Então, o 1 ele está aqui acima. Se fosse traçar uma curva aqui no 2, ele teria uma umidade relativa menor. E outra informação também, ambos os pontos eles possuem a mesma temperatura de bulbo seco. Ou seja, nessas duas condições, vamos imaginar que fossem duas propriedades próximas, né? Então, cada uma tem um termômetro de bulbo seco, é o termômetro comum. Então, elas têm a mesma temperatura aqui, ó. Nossa, aqui está um pouco exagerado, mas vamos lá. 46, 47, 48 graus Celsius. Tá? Então, esse daqui é um exemplo, né? Hipotético, esses pontos poderiam estar mais para cá, mas o que vale destacar aqui é que os pontos estão com a mesma temperatura, porém umidades diferentes. Vamos imaginar agora que na propriedade 1 a temperatura começou a cair. Então ela começou a cair e vamos ver quando que vai acontecer o ponto de orvalho. Porque o que acontece? Quando a temperatura atinge o ponto de orvalho, o que acontece? A condensação. O orvalho é essa transformação do vapor d'água em líquido, né? Então a temperatura vai reduzindo, bateu aqui e desceu. Então 6 graus ocorre o orvalho, tá? Ponto de orvalho do ponto 1. Agora, observar aqui a temperatura 2. A 2, ela vai reduzindo. E aqui vai acontecer o orvalho com menos 5. Qual que é o problema? Quando aconteceu o orvalho aqui, a passagem, a temperatura já vai ser tão abaixo do ponto de formação de orvalho que não vai formar o orvalho, né? Então aqui, ó, vamos explicar novamente com as frases. Possui a mesma temperatura base seca, porém o vapor de água é diferente, a umidade. O 1 possui maior quantidade de vapor e como a temperatura do ponto do orvalho está acima de zero, ocorrerá o orvalho. Então, o ponto 1 ele vai ter a temperatura do ponto de orvalho de 6 graus Celsius. É maior do que zero. O zero está aqui. Então, ele está 6 graus a mais. Então, vai ocorrer o orvalho. Então, se a temperatura reduzir, então está aqui em 6, então condensou, ocorreu o orvalho e a temperatura continua a diminuir. Então, de 6 foi para 5, foi para 4. Então, o que vai acontecer? Quando a temperatura chegar a zero, aqui vai ocorrer o congelamento do orvalho. Então, vai ser a geada branca. Tá? Lembrando que nesse ponto amarelo aqui foi exemplificado um ponto em que vai ter o prejuízo da geada. Então, a temperatura de geada, temperatura em que ocorre danos à planta. Então, aqui no ponto 1, mesmo que vá diminuindo aqui a temperatura a 0 graus, congele a planta, até 1, menos 1 aqui, não vai ter a temperatura de geada. Já a temperatura no ponto 2, o ponto 2 na segunda propriedade, a temperatura vai atingir valores muito baixos, porque não vai ter o orvalho. Então, veja bem, vai vir a temperatura do ponto de orvalho, já vai passar a temperatura de geada, que é o limite. Isso vai trazer um prejuízo à cultura. Esse gráfico aqui, então ele também vai explicar o que está acontecendo. Então, o ponto 1 e o ponto 2. Então, tudo começa daqui. Então, no ponto 1, vamos ver aqui. Quando a temperatura chega no ponto de orvalho, há uma redução na taxa. Então, aqui, ó, temperatura no ponto de orvalho. Então, a temperatura ela diminui, mas quando chega no ponto de orvalho,
Como vai aparecer, no caso, vai haver a transformação de gás para líquido, então a água ela vai segurar essa redução de temperatura. Então, ó, devido à redução, né, até o ponto de orvalho, então vai haver a condensação. Esse processo de gasoso para líquido libera 590 calorias. Isso daqui é energia para cada grama de água. Tá? Então aqui é uma liberação de energia. E isso por uma situação crítica de temperatura baixa é interessante. Quando a temperatura chega a zero, então continua diminuindo, porém numa taxa menor. Por que taxa menor? Porque tem a água. Quando chegou a zero, vai congelar o orvalho, que eu expliquei na propriedade 1. Como ele congelou, vai liberar 80 calorias. Tá? Então vai ter uma liberação. Pode haver dano fisiológico na planta? Pode, né? Porque é uma temperatura bem baixa, mas está acima aqui da temperatura de geada. Depois é que pode subir. Agora vamos analisar a propriedade lá 2, tá? Então a taxa de redução ela vai diminuindo. Não há uma parada como isso daqui. Por quê? Porque não há formação da condensação e do congelamento. Para condensar, precisa de vapor de água. Essa propriedade 2 tem uma umidade bem baixa, praticamente não tem. Então a temperatura não vai parar de cair. Então vai atravessar a temperatura de geada e vai haver o que? A geada negra. Não vai haver o congelamento do orvalho. Às vezes quem olha pensa, essa planta aqui está com gelo, prejudicou mais. Às vezes não. Às vezes aqui não tem gelo, vai prejudicar mais ainda. Bom, causas do resfriamento noturno. Por que acontece então? Eu expliquei lá no começo que dias que tem início de noite fria e com a umidade baixa são perigosos, né? Vamos dizer assim, para geada. Em locais que já ocorre geada naturalmente, né? E para plantas sensíveis. As nuvens promovem o efeito estufa, ou seja, segura o calor na atmosfera. Sendo assim, noites nubladas não é noite de geada. Então, se está nublado, dificilmente vai gear, porque na atmosfera tem mais energia. Vento. À noite as folhas esfriam mais do que o ar. Ou seja, de noite as folhas estão mais frias. Sendo assim, se tiver vento, haverá fornecimento de calor. Então, noites com vento não é noite de geada, porque o vento ele vai fornecer calor às plantas. Umidade do ar. O vapor d'água armazena calor. Sendo assim, a baixa umidade favorece a geada. É o gráfico há pouco explicado. Então, se a umidade do ar está alta, não vai ter geada. Se está muito baixa, é perigoso. Então, tem grandes chances. E duração da noite. Noites de inverno mais longas têm maior período para as superfícies perderem calor. Então, aqueles dias do ano que possui um período de noite bem maior do que outras, né? Existem algumas épocas do ano em que a noite tem a duração maior. Então, imagina, tem uma previsão lá que semana que vem vão ser as maiores noites do ano. E daí ocorre temperatura muito baixa, umidade muito baixa. Então, por a noite ter uma duração maior, pode acontecer de gear, porque a geada ela é um processo que a temperatura vai abaixando e depois, quando chega 5, 6 da manhã do outro dia, a temperatura vai começar a subir devido à incidência solar. Se a noite ela é maior, tem mais tempo para a temperatura cair. Então é um fator aí a duração da noite. Efeito da geada na planta. Então, desidratação. Os cristais de gelo em crescimento desidratam as células, podendo ser um processo irreversível. Então, esses cristais eles vão desidratando as células dentro das plantas. Agora, aqui um também muito comum, injúria estrutural. Os cristais de gelos eles se formam dentro da planta, nos espaços intercelulares, né? E também ocorre a contração das células pela desidratação. Então as células elas murcham, porque elas perdem água pela desidratação. Esse é ponto 1. O que acontece? A célula perde água e o cristal de gelo ele aumenta. Isso quando está em temperatura muito baixa. Porém, depois quando há o aquecimento, esses cristais de gelos formados vão derreter, né? É chamado aqui de inundação. Mas aí pode
haver o rompimento da parede celular, levando à morte da planta. Então a célula tem a parede celular. Então os cristais de gelo, as células são estruturas muito pequenas é, dentro dos tecidos vegetais, né, da planta. Então, se o cristal de gelo ele fura a membrana celular, o líquido celular vai vazar, ou seja, vai ter a morte daquela célula. E do tecido também ele pode ser danificado. Então, pode haver o rompimento da parede celular, levando à morte. A resistência das plantas à geada vai estar relacionado com elasticidade das paredes celulares, então as plantas têm diferentes elasticidades, os nutrientes, então a disponibilidade de nutrientes como cálcio, potássio e silício, né? Concentração da solução na planta, então não só apenas ter nutrientes, mas qual que é a concentração na planta, a atividade, se a planta, por exemplo, está no estágio de dormência, que ela tem uma menor atividade, ela vai ter um menor dano. Qual que é o estágio de desenvolvimento? Então, o florescimento, por exemplo, se ocorre no florescimento, enchimento de frutos, vai ter um maior dano comparado a outras fases. E aqui também outra observação, plantas mais velhas geralmente têm mais reservas nutritivas, e no caso das plantas que têm copas, as copas protegem um pouco desse vento que chega até a planta, né? Então acaba que é uma proteção, uma barreira. Previsão de geadas, né? Então, como prevenir em locais que ocorrem? O agricultor que trabalha com essas lavouras susceptíveis, com culturas sensíveis, em locais que já ocorre, deve estar atento às previsões do tempo, né? Porque muito investimento realizado que pode ser perdido por geadas. O pagoscópio, que é um gráfico, ele é utilizado para a previsão de geadas, né, de origem local. Então, aquela de microclima. Não tem aquela geada que chega pela frente fria, não tem como acompanhar essa, mas a de origem local tem como. E é necessário, então, essa previsão, utilizar esse gráfico, chamado pagoscópio, e um psicrômetro, que é, na verdade, o termômetro de bulbo seco e o termômetro de bulbo úmido. Isso já foi explicado também lá nos instrumentos da estação meteorológica. Mas o termômetro de bulbo seco é aquele comum, que nós podemos ter em casa, para medir febre, vamos dizer assim. E o de bulbo úmido é o bulbo do termômetro, ele está envolto de uma gaze, de um tecido umedecido. Então, sempre a temperatura do termômetro de bulbo úmido vai ser menor do que do bulbo seco. Então, esse psicrômetro ele deve ser instalado entre as plantas da cultura, a 50 centímetros acima do solo, e 20 minutos após do pôr do sol, que é o horário em que a temperatura vai começar a cair mais. E também na parte mais fria da lavoura, geralmente no local mais baixo. Então, de uma em uma hora, em intervalos de uma hora, deve-se realizar a leitura e traçar uma curva no gráfico e verificar a previsão até o amanhecer. Então, vamos considerar lá que o sol ele se pôs 6 da tarde. Então, faz uma leitura 6 da tarde, faz uma 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mas o agricultor vai ficar a noite inteira fazendo isso? Não, não precisa. Ele vai fazendo os pontos no gráfico e vai verificar qual que é a tendência, né, da temperatura. Então vai ter uma tendência. Se a temperatura, né, no caso aqui, ó, não é recomendado combater a geada, ou seja, ter alguma medida preventiva, protetiva, se a previsão da temperatura for de 2 graus para 5 da manhã, ou mais tarde. Então, se for de 2 graus às 4, tem que ficar mais atento, talvez compense combater a geada. Se for de 2 graus para meia-noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas, então talvez tenha que fazer o combate à geada. Então, o que acontece? Às vezes, o produtor tem uma temperatura lá de 18 graus, que está ali, vamos considerar, 6 da tarde. 7 da noite foi para 15. 8 da noite foi para 8. Então está diminuindo. Então vai se fazendo uma previsão, tá? Esse que é o intuito. Porque se o produtor ele quiser ficar a noite inteira fazendo medida, pode, né? Mas dá para fazer uma previsão também. Então essa daqui é uma imagem do psicrômetro, né? Que é o conjunto de 2 termômetros. Né? Então isso daqui eu não vou explicar porque já tem vídeo falando sobre isso, eu coloquei o slide aqui novamente. Isso é lá de um dos primeiros vídeos sobre os instrumentos, né? Mas lembrando que mede
temperatura de bulbo seco e temperatura de bulbo úmido. Esse é o pagoscópio, né? Então não pode confundir aqui os eixos. Então aqui é o bulbo seco e aqui é o bulbo úmido. Então se a gente for considerar aqui uma temperatura de bulbo seco de 10 graus Celsius e a temperatura de bulbo úmido de 6 graus Celsius, então tem uma geada provável, tá? Agora o que acontece? Se essa temperatura de bulbo seco se mantém, porém a de bulbo úmido começa a cair, então a geada será certa, tá? Então, quais são as medidas preventivas à geada? Aqui são medidas antes de acontecer a geada. O que pode já se fazer em locais que têm ocorrência, né? Já tem um histórico de geadas? Não cultivar em baixadas, não deixar a vegetação densa e alta na parte da lavoura mais baixa, pois impede a drenagem do ar mais frio. O que acontece? O ar mais frio ele tem a tendência de descer. Então, se tem uma baixada na propriedade e se há o plantio de vegetação densa aqui, esse ar frio desce e fica parado. Então, ele para aqui e ele vai congelar a cultura. Se não tem essa barreira, pode ser que esse ar ele passe, né? E ele não fique ali impedido. Manter a vegetação de porte alto na parte superior da lavoura. Então aqui tem uma baixada. Então não adicionar a vegetação densa aqui embaixo, mas lá em cima, para evitar que o ar denso chegue na lavoura e não que ele fique estacionado. Então se manter a vegetação densa em cima, pode haver o quê? Aí pode haver o bloqueio da entrada de ar frio, né? Se o ar frio chegar por cima, claro. Já se colocar embaixo, vai ter mais problema, porque o ar vai ficar impedido de circular. Manter a água represada nas passagens do ar frio. Então, se já se sabe quais são os locais em que há a corrente de ar, se na propriedade houver barragens, reservatórios, rios, essa corrente de ar fria, passando próximo a esses reservatórios de água, ela vai absorver vapor de água, vai aumentar a umidade. E quando aumenta a umidade, o risco com a geada reduz. Então pode-se manter a água represada nas passagens, é orientado. Arborizar com grevilha em densidade de 50 plantas por hectare, plantados na linha do cafeeiro. Então aqui são as barreiras, né? É uma orientação em relação a utilizar grevilha. Medidas anuais preventivas às geadas. Então, isso daqui para realizar todo ano. Limpar as baixadas para facilitar o escoamento e drenagem do ar frio. Então, tem a ver com não bloquear. Manter o solo entre as linhas exposto para receber energia, sendo que a palhada ou plantas daninhas tende a dificultar o aquecimento do solo. Então, aqui as palhadas, dependendo da forma da colheita, dependendo do manejo da cultura, pode ter palhada, material vegetal, entre as linhas. Porém, para essa situação de geada, seria mais interessante que entre linhas o solo fique exposto. Porque o solo ficando exposto, mesmo que o dia está frio, o solo vai ter uma condição melhor de armazenar energia. Já se há palhada, o solo vai continuar frio e não vai absorver. E a vantagem de o solo absorver energia durante o dia é que depois ele libera essa energia durante a noite e tende a aumentar a temperatura. Então, manter a cultura também bem adubada, isso ajuda a aumentar o vigor da cultura. Então, ela consegue resistir mais às geadas. Sulfato de potássio, ele aumenta a concentração de seiva e reduz a temperatura de congelamento do interior das plantas. Então, a água, quando ela possui maior teor de sais, ela vai precisar de uma temperatura mais baixa para congelar. Então, adicionar aí, no caso, a orientação sulfato de potássio, reduz a temperatura de congelamento e isso dificulta mais o congelamento. O enterrio das mudas, parcialmente ou totalmente, pode ajudar. Então, em um local que se fez o transplantio de mudas e há a previsão de geadas, essas mudas elas podem ser enterradas totalmente, dependendo da cultura, até 30 dias. Então, a terra que vai cobrir a muda vai evitar que ela seja queimada, é um termo utilizado, né, pelas geadas, que ela seja morta pela condição de extremo frio.
O chegamento de terra é um termo utilizado, no caso, quando a planta ela já está um pouquinho mais grande, não tem como você enterrar ela, né, devido ao tamanho, não tem como envergar a planta. Então, dá para fazer esse chegamento de terra, que é aproximar a terra, como fazer um montinho, proteger o tronco, né, o caule da planta com terra. Então, pode ser feito isso sim, né, principalmente quando a planta é pequena, que a copa é pequena, né, não tem como proteger a planta, as folhas, e não tem como enterrar, como eu mencionei. Aqui um detalhe também, reforçando aqui do potássio, nutriente, se você for ferver uma água sem sal, ela vai ferver muito mais rápido do que se você adicionar um sal na água e tentar ferver, vai demorar mais. Então, para transformar a água do líquido para o gasoso, o sal dificulta. O ao contrário também é verdade. Para você congelar água com sal é mais difícil também, é quando a água tem bastante sais. É por isso que a adição do sulfato de potássio aqui, ele vai reduzir a temperatura de congelamento. E o combate direto às geadas, então tem a técnica da plasticultura, que são as estufas, né? Então o cultivo protegido para as olerícolas, então em regiões incidentes de geadas, pode se utilizar para proteção. Tem o aquecimento, né? Então manter pequenas fontes de calor no interior da lavoura. Então tem formas de fazer isso de maneira adequada, com espaçamento adequado, material adequado. Ventilação. Promover uma turbulência entre a massa de ar acima da cultura que apresenta temperatura mais elevada. É fazer o ar circular pela lavoura. A irrigação. A irrigação ela pode ser realizada também como um combate direto às geadas. Então tem algumas fases que vai ajudar. Tem o encapsulamento do gelo. Então a planta, se você irrigar e ela molhar toda a planta, depois se a temperatura baixa, vai acontecer que essa água na superfície da planta vai congelar. Isso pode ocorrer o que? A geada branca, mas não a negra. Vai facilitar nessa proteção. Outro ponto, a temperatura da água é superior ao ambiente, então você vai estar fornecendo energia para esse ambiente. E também a elevação da umidade do ar, então a aspersão, que é o método simulação de chuva, pode elevar a umidade do ar, reduzindo a possibilidade de geada. E também o aumento da umidade do solo aumenta a emissão de energia pela superfície do solo. Então, o calor no solo ele se transfere pela água, né, de uma maneira mais rápida. Então, a umidade pode ajudar nisso. A nebulização, no caso, é formar uma neblina, né? Pois a neblina vai aumentar a retenção de calor e diminuir a redução brusca de temperatura. Então, está muito relacionado com a umidade do ar. Então, tem alguns equipamentos próprios para nebulização, atomizadores, tá? Bom, essas foram as referências utilizadas, espero que você tenha gostado, se você gostou, dá uma curtida. E lembrando que esse tema é de muita relevância, maior relevância para os locais que têm geada, mas nunca se sabe quando você vai precisar ou não de conhecimentos sobre geadas e suas prevenções. Mas é isso, até o próximo vídeo.